Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom poder estar na casa do Senhor e adorar a Ele. Não existe uma comunhão maior do que essa. E a palavra do Senhor diz que o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus está procurando, Ele continua procurando. E Ele quer levantar uma geração, né, a geração de Samuel, né, que se levanta para poder adorar o Senhor. Eu quero convidar as crianças, né, de 3 a 8 anos para vir, né, para a gente orar por elas e ir para a escolinha para aprender mais da palavra do Senhor. Você que tem menos de 8 e mais de 3, venha para nós podermos estar orando por elas, para que o Senhor possa estar abençoando ricamente a vida delas. Pai, eu quero estar te louvando pela vida dessas crianças. Senhor, nós oramos nesse momento para que sobre a vida delas repouse o Teu Espírito, Senhor, que produza paz, alegria, esperança nesses corações, Pai. Guarda a vida delas, dê a elas, Senhor, entendimento da Tua palavra, para que possa entendê-la segundo a Tua vontade, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para abrir ela no Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 9 e o versículo 10. É um versículo bastante conhecido já da palavra do Senhor, principalmente o versículo 10. E muitas vezes é muito mencionado esse versículo da palavra do Senhor, mas nesta noite nós queremos aqui falar um pouquinho sobre o tema da pregação da palavra do Senhor. Tá? Que nós temos escolhido aqui um tema: recuperando o que está perdido. Amém? Nós vamos estar falando esta noite, recuperando o que está perdido. E eu gostaria de convidar você para se colocar de pé em reverência à leitura da palavra, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10, nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor, aonde que o Senhor Jesus, Ele disse, dentro da sua palavra, e Ele fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra. O Senhor disse essa palavra, e essa palavra ela tem um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós pedimos que ela opere esse poder em cada vida que está aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa falar, ó Deus, profundamente conosco nesta noite. Que o Senhor possa trazer, Senhor, ao nosso coração tudo aquilo que está no Teu coração, através do meditar da Tua palavra, Pai. Eu quero orar no nome do Senhor, para que o Senhor aquiete cada um na Tua presença, que o Senhor tira todo o cansaço espiritual, todo o cansaço físico, que o Senhor tira, e que o Senhor possa dar paz, alegria, para cada coração que está aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então, o tema da pregação de hoje que nós vamos estar falando é sobre recuperando o que está perdido.
recuperando o que está perdido. Meus irmãos, nós queremos aqui falar de algumas coisas que muitas das vezes o povo cristão tem perdido. E por ter perdido essas coisas, eles acabam vivendo uma vida aqui nesse mundo sem vitória, por ser cristão. Eles não desfrutam daquilo que Deus tem preparado para a vida deles. Nós ouvimos hoje aqui no início, aqui, quando o Ederson estava aqui falando, né, ministrando a palavra do Senhor dentro do ministrado do louvor, quando ele ouviu uma pregação, quando o pastor falou, né, ali, que Davi, ele olhava para aquilo que Deus iria fazer na vida deles. Deus, ele tem poder de fazer na nossa vida, mas nós precisamos de estar com o nosso olhar inteiramente voltado para o Senhor. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre recuperando o que está perdido. E uma das coisas que eu tenho visto que muitos cristãos, eles têm perdido a alegria da sua salvação. E é uma das coisas que Deus, ele quer recuperar. Sabe, meus irmãos, quando a pessoa ela perde a alegria da sua salvação, ela perde a motivação de servir a Deus. Ela começa daí a se acomodar, e aí começa a vir o esfriamento na vida dela, o esfriamento espiritual. E um dos sintomas que acontece na nossa vida, quando perdemos a alegria de salvação, um dos sintomas é que a pessoa perde o prazer de meditar na palavra de Deus. Ela perde. Por que nós temos prazer de ter comunhão com os irmãos, nas coisas materiais, num banquete espiritual, material melhor? Porque temos esse prazer. Andamos quilômetros, não é verdade, irmãos? Sacrificamos o nosso tempo de descanso, porque é bom, é satisfatório para a nossa carne, é satisfatório a comunhão entre os irmãos, é bom. Agora, irmãos, o que a Bíblia nos ensina? Quando as pessoas perdem a alegria da sua salvação, elas perdem a motivação de servir o Senhor. Perde a motivação. E a Bíblia diz o seguinte no livro de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria da salvação. É a alegria de eu poder viver para o Senhor. Eu saber que eu fui amado, que eu sou amado pelo Senhor, que eu sou perdoado pelo Senhor, que o meu nome está escrito no livro da vida, e que Jesus, ele foi preparar para mim um lugar, não é um lugar comum, mas é um lugar celestial. A palavra de Deus, ela diz que é um lugar onde olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para mim, amém? O que Deus tem preparado para você. E muitas das vezes, meus amados, a pessoa tem perdido esta alegria da sua salvação, e aí ela começa a se acomodar, e ela vai se acomodando, o esfriamento começa a chegar na vida dela. E meus irmãos, o que a Bíblia nos orienta? No versículo 9 que nós acabamos de ler aqui, Jesus, ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, o que ele diz aqui? Vai achar comida, vai achar pastagem. E quando a pessoa ela perde a alegria da sua salvação, isso é, ela entrou pela porta, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela passou a crer que os pecados dela está perdoado, ela passou agora a confiar, se ela morrer, ela não vai mais para o inferno, ela sabe para onde ela vai, porque Jesus pagou o preço do pecado dela. E aí o que acontece? Acontece uma alegria. Eu falei para os irmãos e eu vou repetir. Tem 33 anos atrás. 33 anos atrás eu pude sentir essa alegria na minha vida. A alegria do primeiro amor, a alegria da salvação. No dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me lembro como fosse hoje. Eu andava, mas parecia que eu estava flutuando.
de tão leve que eu me sentia, porque o fardo que eu carregava na minha vida, Jesus tomou sobre si. Eu lancei sobre ele, e daquele dia em diante a minha vida, ela foi uma vida feliz. Passei por lutas gravíssimas, meus amados. Passei por provações, talvez que vocês não passaram na vida de vocês. Mas eu passei. Passei por provações de chorar, passar uma noite inteira sem dormir de chorar. Mas eu passei. Mas uma das coisas eu sabia, eu sei que o meu Redentor vive. Isso eu sabia. E eu tinha certeza que os meus pecados estavam perdoados e que a vitória ela viria. Que eu não ia morrer naquela luta, mas a vitória ia chegar. Então, meus amados, quando a pessoa ela perde a alegria de salvação, ela perde também a vontade de lutar. Ela perde a vontade de poder buscar uma vitória completa para a vida dela. Mas quando ela olha e ela vê que Jesus, Ele é a porta, que somente em Jesus eu vou encontrar uma vida vitoriosa para mim, eu vou ser alimentado nele, isso é, eu vou ser fortalecido nele, para mim poder lutar contra o inimigo, a pessoa ela começa a buscar. Ela começa a se dispor, ela sai da onde ela se acomodou, e ela começa a buscar o Senhor. Tem um versículo que fala na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, os irmãos conhecem? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho único, para morrer em meu lugar. Deus amou o mundo, isso é, Deus amou a mim, Deus amou a você, de uma maneira especial, que deu Jesus para morrer por você, para que você pudesse ter vida. O homem quando pecou, o ser humano quando caiu no pecado, perdeu a graça de Deus, perdeu a alegria, mas Jesus ele veio, para dar de novo essa alegria. E se eu estou falando nessa noite para pessoas que perdeu a alegria de salvação, que você não está mais feliz como você era antes, Deus quer restaurar nessa noite, Deus quer mudar, Deus quer te dar uma alegria em dobro, para você ser uma pessoa vitoriosa, para você poder sair da onde você está, e você saber, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai me dar vitória, eu vou sair dessa vida, eu vou ser feliz de novo, eu vou me alegrar, lendo a palavra, eu vou ter prazer, ter alegria de poder orar, de falar com meu Deus, eu vou ter prazer de ter isso na minha vida novamente, e esse prazer, meus irmãos, é que faz a diferença na vida da pessoa, é isso que faz a diferença, não se acomoda, mas busque o Senhor, porque você buscando, você vai encontrar. Jesus ele disse que todo aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Por isso, meu amado, busque o Senhor, fale para o Senhor, não sei como você está, mas chega para Ele e diz: Senhor, se você tem perdido, diz para o Senhor: Senhor, eu quero de volta essa alegria, eu quero ter essa alegria de salvação na minha vida, eu quero sentir novamente esse amor do Senhor no meu coração. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, ali diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus já provou que Ele me ama, Deus provou que Ele me ama do jeito que eu sou, com os meus defeitos, cheio de pecado, Deus provou que Ele me amava, dando o único filho dele, Jesus, para morrer em meu lugar. Essa é a prova do amor de Deus, essa é a maior prova. Por isso, meus amados, se você tem perdido a alegria da sua salvação, comece a buscar essa recuperação, recuperando, né, o que está perdido. Não fique parado, mas comece a buscar e comece a dizer: Senhor, restaura de novo a alegria do primeiro amor no meu coração. E Deus vai fazer, meus amados, Deus faz, é o prazer dele. Sabe, meus irmãos, Deus quer ver o seu povo feliz, contente, alegre, louvando e glorificando a Ele. Deus quer ver isso,
Deus não quer ver a gente ficando aí triste, aborrecido, não, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Segunda coisa, que nós podemos aqui estar buscando, recuperando o que está perdido, minha visão de vitória. Amém, irmãos? Recupere sua visão de vitória. Quantas pessoas que perderam a visão de uma vida vitoriosa, por ter se acomodado, achando que não existe mais solução para a vida dele, tem parado. O povo de Israel, quando viu Golias, eles ficaram ali vários dias. Golias vinha, diz a Bíblia que vinha, e afrontava o povo de Israel, o exército do Deus vivo, Davi chegou a dizer, vinha e afrontava, mas o povo, ele tremia de medo quando via Golias. Eles tinham perdido a visão de vitória, porque eles estavam olhando para o homem, para aquele monstro daquele gigante. Eles perderam a visão da vitória, perderam a visão do Senhor, e começaram a olhar só para o problema. E aí, olhando para o problema, quando Golias vinha e falava, e desafiava eles, diz a palavra que o Golias afrontava eles, e eles ficavam lá do outro lado tremendo. De repente, vem alguém que tinha visão de vitória, vem Davi que tinha visão de vitória, diz a Bíblia que era um moço, e ele chega no meio daquele exército, daquela multidão de homens, que estavam ali todos armados, pronto para sair para a guerra. Davi chegou ali e começou a falar para eles, o que está dizendo esse incircunciso? O que esse homem está dizendo? Em outras palavras, Davi estava falando, será que vocês perderam a visão do nosso Deus? Estão deixando esse homem amedrontar vocês? E meus irmãos, quantos Golias que está amedrontando hoje o povo de Deus? Está ali de frente a frente, lutando, e as pessoas perderam a visão de vitória, e aí elas vão se acomodando, vão se recuando, e vão recuando, e o inimigo vem em cima. E quando eu perco a minha visão de vitória, a tendência é o problema aumentar na minha vida. A tendência é a situação crescer na minha vida, porque eu estou recuando e o inimigo vai tomando campo. O inimigo, ele vai tomando espaço. Se eu começo a recuar, ele toma espaço. Mas se eu tomo decisão, o inimigo tem que recuar. O inimigo tem que recuar, meu amado. Mas ele só vai recuar quando você tem visão de vitória. E se você perdeu essa visão de vitória, diz para o Senhor, Deus, eu quero ter essa visão de vitória novamente. Eu quero começar a olhar e ver as coisas acontecendo na minha vida. Meu amado, não perca essa visão de vitória. Davi, ele foi lá, e ele fala lá com o rei, e o rei pega ele, coloca toda aquela armadura de um soldado nele, e Davi, por ser um moço, não conseguia, diz a Bíblia, nem caminhar com aquela armadura, que era peso demais para ele. E ele falou, olha Golias, isso aqui para mim não serve, olha, rei, isso aqui para mim não serve, eu vou lutar com ele, com a arma que o Senhor me deu. E meus irmãos, quando nós temos a visão de vitória, nós vamos usar a arma que o Senhor coloca à nossa disposição. A palavra, a fé e a oração. E a arma que o Senhor coloca à nossa disposição, para você poder lutar contra o inimigo. Eu falava hoje à tarde, Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, Jesus, ele usou o poder da palavra. Jesus podia dizer para o diabo, Satanás, vai embora. Pode sumir daqui, não quero nem te ver na minha frente. Mas o diabo, ele veio lá, quando viu Jesus com fome, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, aí o diabo chega para Jesus e falou, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, e come. Jesus disse para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um versículo que está registrado na Bíblia.
Jesus usou o poder da palavra. E quando nós temos a visão de vitória, meus amados, nós vamos usar o poder da palavra. E as coisas vão acontecer na nossa vida. Amém? Nós vamos ver as coisas acontecendo na nossa vida. Quando a pessoa ela perde a visão da palavra, ela não vê coisas acontecendo na vida dela. Nunca deixe de ler a palavra do Senhor. Você deixando de ler a palavra, é sinal de derrota na sua vida. É sinal de fracasso. Porque você deixando de ler a palavra, o inimigo ele vem tomando espaço na sua vida. A velha vida começa a surgir na sua vida de novo. Os frutos da carne começam a surgir. E eles vão brotando sem você perceber. Quando você lê a palavra e medita na palavra, você vai sufocando os feitos da carne. Porque você tem poder e autoridade através da palavra. Amém, irmãos? Por isso, não perde a visão da vitória. ou melhor, Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fizeram novas. Veja que Paulo ele menciona, se eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador, eu estou ligado nele, agora eu tenho uma nova vida, e essa nova vida ela precisa ter visão de vitória, não pode ter uma visão só de derrotado não, tem uma visão de vitória, porque as coisas vão acontecer, meus amados, as coisas vão acontecer, o impossível vai se tornar possível, vai acontecer, e existe muitas vezes as pessoas só ficam olhando para o impossível, isso é impossível, mas a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, se você crê se torna possível para você, não perde a visão de vitória, se você perdeu a visão de vitória, você não alcança nenhuma bênção na sua vida. Eu quero contar aqui um testemunho. Tinha uma jovem, e essa jovem tinha um pai, o nome dessa jovem era Sara, essa jovem, era ela e o pai dela era muito rico, tinha muito dinheiro, mas dentro dele tinha uma solidão enorme, e devido à solidão que era tão grande na vida dele, um certo dia, ele não aguentou mais aquela solidão, ele tira o revólver, dá um tiro no ouvido e acaba a vida dele. E aquela jovem, daí ela perdeu o pai, que era o ponto de referência dela. Perdeu, ela começou a viver sozinho. E ela, com todos aqueles bens que o pai tinha deixado para ela, ela não tinha felicidade, ela entrou na mesma solidão que o pai estava vivendo. E ela daí começou a buscar solução para a solidão dela. Foi no centro de macumba, foi no espiritismo, foi em tudo que o mundo oferece, ela foi buscar solução para a solidão dela. Mas ela não encontrou. Um certo dia alguém convidou ela, vão na igreja? Aí ela pensou, não tem nada que fazer, então vou na igreja. E ela foi na igreja. E ela foi na igreja naquele domingo, e ela disse que ela voltou pior do que ela foi. Chegou em casa, a solidão aumentou na vida dela. Aí quando foi no próximo domingo, novamente alguém convidou, vão para a igreja? Ela disse, eu vou. E pegou e foi. Foi para a igreja, ficou lá durante todo o culto, mas voltou para casa pior do que foi. E a solidão ia aumentando na vida dela. No terceiro convite que ela foi, quando ela chega lá, o Espírito Santo começou a falar no coração dela. E começou a mover aquele coração, e ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E ela passa agora a experimentar uma nova vida. E ela começa daí a largar tudo aquilo que ela estava buscando para encontrar solução, ela começou a abandonar. Porque ela encontrou solução para a solidão da vida dela. E aí ela começou, depois de um certo tempo, que ela se firmou na igreja, ela começou a orar.
Deus, tudo que eu tenho ainda é pouco diante do Senhor, mas eu quero que agora o Senhor prepare alguém, porque eu estou sozinho aqui nesse mundo. Prepare alguém para mim, que seja um filho teu. E diz a Bíblia que daí ela foi orando, melhor, a Bíblia não, tá? O testemunho, perdão, irmãos. Ela foi orando, e Deus preparou para ela um filho dele, um servo dele, um missionário. E aquele homem daí, depois que os dois se casaram, os dois saíam pregando a palavra do Senhor para lá e para cá, e muitas almas se converteram a Jesus, formaram igreja. E um certo dia, depois já tinha 2 filhos, um certo dia pela manhã, o marido acordou, ele olhou para ela e disse para ela: Sara, hoje eu estou indo embora, eu conheci outra mulher, hoje eu estou indo embora, estou te abandonando. Aí, ela contou, né, que daí a solidão, toda aquela solidão foi aumentando. O marido juntou tudo que era dele e foi embora, foi viver a vida dele para lá, né? E ela ficou naquela solidão, chorava de noite, não conseguia dormir, e naquela solidão, naquela angústia. E ela daí começou a questionar, que ela tinha orado, tinha pedido a Deus o marido, e Deus tinha dado, que ela tinha encontrado Jesus, e ela tinha paz dentro dela, mas ela tinha perdido. E aí, devido àquela solidão, entraram já direto no divórcio. No outro dia ia ser a audiência do divórcio deles, e naquela noite, ela não conseguia dormir, e certas horas da noite, ela estava lá sofrendo muito, e de repente, o Espírito Santo falou na mente dela, que existe um Deus que é poderoso para poder mudar todas as coisas. E ela disse que daí, naquele momento ali, ela fez uma oração, e foi uma oração diretamente, que ela fez, né, uma oração, que ela chegou para Deus e disse: Senhor, Tu sabes, eu sou Teu, eu sou Tua, sou Tua filha, Tu és o meu Deus, Tu estás me vendo aqui nesse momento, o Senhor, com todos os Teus anjos, o Senhor está me vendo, em meio àquela tribulação dela. E ela disse daí para o diabo: Satanás, você também está aqui me vendo, com todos os teus demônios, mas agora, em nome do Senhor Jesus, eu tomo a decisão, e eu declaro para você, o meu casamento é de Jesus, o meu marido é de Jesus, a minha família é de Jesus, os meus filhos são de Jesus. E ela conta no testemunho dela, que quando ela terminou a oração dela, ela sentiu uma paz tão grande no seu interior. E aí, terminando a oração dela, ela disse: Satanás, você é vencido, e a vitória não é sua, a vitória é do Senhor. E aí, quando ela foi deitar, e ela disse que naquela noite foi a primeira noite que ela conseguiu dormir. Dormiu tranquila. No outro dia de manhã ela acordou feliz da vida, tranquila, mesmo sabendo que ia ter a audiência. E ela levanta lá, e ela foi na cozinha preparar o café. Quando ela estava preparando lá, arrumando para os filhos, e de repente ela olha, debaixo da porta havia uma carta. E ela pega aquela carta, e ela abre a carta, e ela começa a ler. E aí a carta que o marido dela tinha escrito para ela: Sara, eu estou te escrevendo, porque esta noite eu não consegui dormir, eu quero que você me perdoa, eu quero restaurar o nosso casamento, eu quero restaurar a nossa comunhão com Deus, eu quero voltar para a igreja, eu quero novamente que a nossa família seja unida. E ela disse, naquele momento, ela se alegrou no Senhor,
E Deus mudou a história dela. Ela tinha uma visão de vitória. Deus naquela noite deu para ela uma visão de vitória. Até aquele momento ela tinha uma visão de derrotada. Estava entrando na mesma solidão do pai dela. Estava entrando naquela velha vida. Mas naquela noite, quando ela fez uma oração de declaração: Senhor, eu sou tua, a minha família é tua, meus filhos é teu. E começou a dizer para o diabo: Satanás, você interferiu na minha família, mas não vai ficar assim mais. Vai haver mudança. E meus amados, em quantas áreas da vida hoje do povo de Deus, Satanás tem se interferido. Na saúde, quantas pessoas doentes, quantas pessoas que perderam a visão de viver uma vida abundante. Jesus, ele fala aqui no Evangelho de João, ele diz: o ladrão, Satanás, ele tem se interferido, e ele tem vindo e tem roubado das pessoas felicidade, tem roubado paz, tem roubado tudo que elas conquistaram, com oração, com jejum, com busca, e o diabo tem roubado. Mas as pessoas muitas vezes, elas não tomam nenhuma decisão. Eu quero dizer para você, meu amado, se o diabo tem penetrado, se ele tem se interferido na sua vida, ou na sua família, tenha uma visão de vitória. Tenha uma visão de vitória e começa a olhar. O diabo foi vencido, ele é derrotado. E a palavra de Deus, ela diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Fala lá no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 37, e ali diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos se conformar, meus amados, viver uma vida angustiada de sofrimento, mas precisamos começar a dizer: Senhor, a tua palavra fala, o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Eu quero desfrutar isso, Senhor. Eu quero desfrutar essa vida que o Senhor preparou para mim. Não abre mão, meus amados, dos seus direitos. O seu direito é viver vida abundante, amém? É o seu direito como filho e filha de Deus, é viver uma vida abundante. Não é viver uma vida derrotada, é viver uma vida abundante. Mas eu quero dizer para você: tenha visão de vitória. Tenha visão de vitória. Se o inimigo tem cegado o seu entendimento, tem cegado essa visão, busque no Senhor, Ele vai te dar essa visão de vitória, amém? Ele vai te dar, Ele vai te dar, porque a palavra do Senhor, ela diz: tudo é possível aquele que crê, tudo é possível você ser restaurado, é possível você recuperar o que você já tem perdido na sua vida. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver um homem que tinha tudo nas mãos, mas perdeu tudo, mas foi recuperado tudo de novo, em dobro, diz a palavra. Jó perdeu tudo que ele tinha, mas Deus recuperou, Deus restituiu tudo em dobro para ele. Deus pode fazer isso na sua vida também, amém, meus amados? Vamos se colocar de pé e vamos falar com o Senhor. Gostaria que nesse momento, você com os teus olhos fechados, você chegasse agora diante do Senhor e meditasse um pouquinho. Talvez você tenha perdido a alegria da sua salvação. Diz para o Senhor: Senhor, eu confesso a Ti que eu tenho perdido a alegria da minha salvação. Não sou mais feliz pelo perdão dos meus pecados. Não sou mais feliz, Senhor, não tenho mais prazer nas coisas do Teu reino. Diz para Ele, seja bem sincero. Talvez você tenha perdido a visão de vitória na sua vida. Deus nesta noite, Ele quer recuperar o que você perdeu. Talvez você tenha perdido saúde. Talvez você lembra, eu tinha uma saúde boa, hoje eu não tenho uma saúde boa como eu tinha. Deus, Ele pode mudar a tua história nessa noite.
Deus, Ele pode mudar, Deus, Ele pode recuperar. Creia, meu amado. Se coloca agora diante do Senhor e diz para o Senhor aonde que você quer que Ele recupere. E faça essa oração como Sara fez. Ela fez uma declaração: Senhor, eu sou tua, sou comprada, lavada e redimida pelo teu sangue. Tenho direito, Senhor, em viver uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Começa a dizer para o Senhor, e depois você diz para o diabo: Satanás, você não vai continuar me prendendo, me amarrando a vida inteira. Eu sou de Jesus, eu te renuncio, eu te repreendo, eu não quero mais que você tenha nenhuma interferência na minha vida, nos meus negócios, no meu físico, eu não aceito mais. Diz para ele, não tenha medo, meu amado, aqui está a igreja do Senhor, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele pôs o diabo debaixo dos pés da igreja. Tem uma visão de vitória, não perca essa visão. Aleluias. Oh Pai, que a Tua glória se manifeste no nosso meio nesta noite, Pai. Que aconteça aquilo, Senhor, que está no Teu coração aqui nesta noite, Pai, que foi profetizado no início desse culto, que grandes coisas iriam acontecer aqui, Senhor. Faz, Senhor meu Deus, essas grandes coisas acontecerem aqui. Meu Deus, o Senhor conhece cada coração que está aqui presente. Talvez há corações aqui, Senhor, que tem perdido a alegria da sua salvação, a alegria do primeiro amor. Eles não são mais felizes, não tem mais motivação em servir o Senhor. Deus, eu oro nesse momento, restitui, Senhor, a alegria da salvação nesses corações, restitui a paz, Senhor. Pai, eu quero orar por aquela alma angustiada, atribulada, Senhor. Senhor, eu oro, derrama, Senhor, o teu refrigério nessa alma, Pai. Resgata essa alma, Senhor, desse tremedal de lama. Firma ela, Senhor, na tua presença, Pai. Meu Deus, se há pessoas aqui, Senhor, que perderam a visão, Senhor, de uma vida de vitória, Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus. Opera a fé nesse coração, Senhor. Tira toda essa cegueira espiritual, Senhor, que está impedindo as pessoas verem que é possível elas viverem uma vida vitoriosa. Tira, Senhor. Oh, Pai. Pai, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está com o seu olhar, Senhor, tapado, que não está conseguindo mais ver uma vitória na vida dela. Deus, tira agora, Senhor, todo esse empecilho que está impedindo. Abre, Senhor, agora esse olhar, para que essa pessoa possa olhar que no Senhor é possível ela viver uma vida vitoriosa. Pai, eu quero orar, Senhor, por aquelas pessoas que estão hoje à noite aqui, que estão assistindo, Senhor, essa pregação, que estão, Senhor, agora, no seu coração, Senhor, sofrendo, angustiada. Deus, eu oro nesse momento, muda, Senhor, essa situação. Vem derramar o teu óleo, Senhor. Vem derramar o teu Espírito sobre esse coração, sobre essa vida, para que ela tenha, Senhor, uma vida inteiramente firmada no Senhor.
Vai orando, meu irmão. Vai falando com o Senhor. Aleluias. Meu Deus, eu quero nesse momento ministrar, Senhor, vitória para cada pessoa que está aqui. Dá uma visão de vitória em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Que Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus, meu Deus. És Deus, Pai. Deus está falando ao meu coração que tem pessoas aqui que está igual o povo de Israel, que estão diante do mar vermelho e não estão vendo mais uma saída para eles. Eles estão olhando para o problema, perderam aquela visão de vitória e estão afundando na sua vida. Eu gostaria que a igreja continuasse com os teus olhos fechados. E você que está nesse estado, que você não está conseguindo mais ver vitória na sua vida, só vê a montanha, só vê o mar diante de você, não vê o mar se abrindo. Deus nessa noite quer mudar a sua história. Dê um passo de fé, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. A igreja vai estar orando, nós queremos orar. Oh Jesus, não se envergonhe. A palavra do Senhor, ela diz: hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. Aleluias. Oh, bendito és tu, Senhor. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor está guerreando as nossas guerras. Aleluias, aleluias. Oh, santo, santo é o Senhor. Deus, o Senhor é conhecedor, Pai, de cada coração, de cada vida que está aqui presente. E o Senhor está vendo, Senhor, a situação de cada um. Mas, Senhor, eu quero em Teu nome, na autoridade que há em Ti, Senhor, abençoar essas vidas, Pai. Em nome do Senhor. Pai, nós como igreja queremos ministrar uma vida de vitória para eles, Senhor, para que a partir de hoje eles tenham visão de vitória. Deus, eu oro nesse momento para que caia agora as escamas, Senhor, dos olhos que está impedindo eles ver uma vida de vitória que o Senhor tem preparado para eles. Em nome do Senhor,
Eu oro para que essas montanhas sejam retiradas em nome do Senhor. Eu oro para que o mar se abra em nome do Senhor. Eu oro para que essas vidas, Senhor, elas caminhem em terra seca, elas caminhem, Senhor, com os seus pés firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. Eu quero ministrar, Senhor, para elas a vitória. Meu Deus, se há vidas aqui nesta noite que perderam a visão, Senhor, da vitória na cura, no seu físico, Deus, eu oro, restaura a saúde, Senhor. Restaura a saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, Deus. Aleluias. Eu quero convidar os obreiros e as obreiras da igreja. Nós vamos estar orando com esses irmãos com a imposição de mãos. Deus colocou no meu coração para nós orar com a imposição de mãos por eles. Aleluias. Caiam por terra.
Amém, irmãos. Glória a Deus.